Olá, estamos aqui hoje para mais um FV Podcast. Trouxemos uma convidada especial, que em breve vocês vão saber quem é ela, uma empresária de sucesso, bem-sucedida. Vou dar um spoilerzinho, uma jornalista, né, que fala muito bem, é uma pessoa querida na nossa cidade. Em breve vocês vão saber quem é ela. E eu quero, antes disso, agradecer a nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, ao Terceiro Setor, a Unitar Comunicação e a FV Soluções Contábeis, que está sempre trazendo novidades para a gente, assuntos interessantes, coisas que realmente vai agregar a nossos ouvintes. E agora eu vou apresentar a vocês quem é essa pessoa incrível que vai falar um pouquinho para a gente, que é a Andréa Muniz, do jornal, né, Mania de Saúde. Quase ninguém conhece ela na cidade, né? Quase ninguém, né, Andréia? Obrigada, querida, pelo convite. Muito bom estar aqui. É uma honra, né, ter esse espaço aqui com você, trazer as informações que você precisar para você e para o seu público também. E vamos Andréia é uma mulher diferente, né? É uma mulher, é assim, como que eu vou te dizer? Que fala muito bem, sabe se colocar, né, né, em determinadas posições, porque eu acho que você, ser diretora de um jornal na cidade, você tem que ser, assim, como que eu vou te falar? Uma pessoa que não é a palavra, não é nem neutra, mas uma pessoa que saiba ter um comportamento onde as pessoas te respeitem enquanto jornalista, enquanto uma pessoa que vai falar de alguém, né, sim, ou sim. daquela pessoa para quem você vai se propor a fazer um trabalho de divulgação, de publicidade. Então você tem que saber se colocar muito. E eu sinto que o jornal Mania de Saúde, ela tem muito essa preocupação. Sim. Na verdade, você está se referindo à imparcialidade, né? Isso aí. Então, hoje a gente está vivendo num mundo que a comunicação ela está híbrida. Ela está parte tecnológica, parte nas redes sociais. Ainda temos, né, a questão do offline, que é muito importante, e a gente vai discorrer lá na frente o Uhum. porquê dessa importância, né? Mas essa imparcialidade, Fabiana, ela é muito importante, porque no meio civil comum, você fala assim: toda história tem 3 lados. O seu lado, a sua versão, a minha versão e a verdade. Porque vai depender de como o terceiro ou o quarto vai interpretar da forma que você fala, né. E a importância da gente ter essa imparcialidade, ela vem primeiro de uma formação que todos os repórteres do jornal Mania de Saúde são jornalistas formados em jornalismo. Vocês têm não é à toa que vocês têm esse tempo, né, que é 30 e 27 anos, não, né? 27 anos, eu estou no Mania de Saúde, mas o Mania de Saúde tem 34 anos. A gente vai É fazer bastante 35 tempo, anos no ano que bastante vem. tempo. É, Hã? nasceu no dia 1º de junho de 1991. Dia 1º de junho é dia da imprensa, para ter um dia Muito bem legal, hein? significativo. É. Então, essa questão de trazer realmente a informação de forma imparcial, né. Isso traz realmente a respeitabilidade, porque você não tende nem para um lado, nem Nem para o para o outro. outro. Então você fala exatamente a notícia como ela é. Esse é o dever de todo jornalista. E você leva né, o propósito de cada, né, pessoa que quer realmente mostrar aquilo de uma forma bem tranquila, bem, assim, como eu vou te falar, bem transparente. E eu percebo muito isso no jornal Mania de Saúde, né. Vocês têm essa, leveza, essa coisa de levar a palavra ou quem é aquela pessoa, Profissional que você o está falando, que está sendo profissional, entrevistado. né, Aham. que está sendo entrevistado ou que vocês, né, estão se propondo a falar de uma pessoa de uma forma muito delicada, muito sutil. Eu acho que isso faz toda uma diferença quando você quer falar de alguém ou quando você quer falar de um profissional que quer se colocar no mercado ou quer demonstrar como ele trabalha, como ele quer, né, fazer com que a sociedade chegue até ele de uma forma, tranquila, de uma forma sociável, né, sem você impor determinadas regras, né. Então, assim, eu admiro muito o trabalho do jornal Mania de Saúde por esse caminho, né, desde Uhum. que eu acompanho o jornal, eu percebo muito isso, e eu acho que isso é uma coisa, assim, muito respeitosa, né. A gente se sente muito honrada, porque o jornal ele nasceu com o propósito de dar voz aos médicos, na verdade, né. E isso se
abriu o espaço não só para os médicos, mas para todos os profissionais de saúde, e ao longo desses Eu ia 34. até te perguntar sobre isso, né, se hoje, você, né, fala só no Mania de Saúde, da parte de saúde com médicos, ou agora você também já fala de outros profissionais? Então, Fabiana, o Mania de Saúde, na verdade, se você pegar desde o número 01, há 34 anos atrás, ele sempre deu espaço para profissionais e empresas de todas as áreas. Como a distribuição do Mania de Saúde, a parte mais forte da distribuição é feita em consultórios médicos, odontológicos, clínicas, hospitais, então o turnover de pessoas é muito grande, Uhum. acaba se linkando o jornal Mania de Saúde somente para a área da saúde. E o nome também é muito sugestivo, né? Mania de Saúde. Então, as pessoas têm essa ideia de que o Mania de Saúde é só da área da saúde. Não. Embora, quando a gente fala de por exemplo, uma psicóloga é um profissional que trabalha a saúde da mente, não é Sim, isso? A saúde sim. mental. Uhum. Então, a gente entende também que tudo que traz bem-estar para a pessoa faz parte da saúde. Seja um dentista, que a saúde entra pela boca, seja um médico de qualquer especialidade, né, uma especialidade, rara, específica, ou que está trazendo algo novo para campus, para a região, isso é muito importante também, a gente vê, quando você fala dessa leveza, da gente levar o que o médico faz, ou o que o profissional faz, ou que uma empresa faz e traz, a gente tem esse cuidado, né, de saber primeiro qual é o objetivo desse profissional quando ele procura uma linha de saúde. E geralmente ele literalmente é o que você falou, ele quer se tornar conhecido, ele está voltando para a cidade, existe assim um perfil, digamos assim. É esse profissional que ele saiu das formou aqui, foi fazer residência fora, vem com uma especialidade diferente. Diferente, ele quer se colocar no mercado, Que né. assim, ó, voltei para campus, Tô e é aqui, eu tô né. já estou aqui de volta, e ele vai fazendo essa transição gradativamente, muitas das vezes. E vocês chamam isso, né, isso seria o papel social do Mania de Saúde? Seria uma forma de condução do Mania de Saúde? É, excelente essa pergunta. Quando a gente fala qual o papel social da imprensa, né. É, Então, como a gente está vivendo, como falei anteriormente, esse momento de transição híbrido de comunicação, essa questão da história e do papel social da imprensa, aquela coisa histórica que a gente estudava na faculdade, vai se perdendo um pouco com o público jovem, né. Mas o papel social da imprensa, e não é só do Mania de Saúde, de todos os jornais, na verdade, e hoje a gente tem jornais 100% online, como tem outros jornais também, informativa. offline ainda, mesmo que um jornal interno de uma empresa, o papel social dele é levar informação. Informação, toda informação é valiosa. E a gente só percebe isso quando você não tem a informação e perde uma oportunidade, porque você não sabia daquilo ali, Aquilo passou passou despercebido. despercebido. Então, às vezes, você perde um prazo, é uma informação, né, uma pessoa perde uma oportunidade de fazer um concurso, porque ela não sabia que estava aberto ou não teve acesso àquela informação a tempo para fazer a inscrição ou alguma outra coisa. Então, quando a gente fala de papel social, a gente está falando de levar conhecimento, e não só levar o conhecimento, mas democratizar esse conhecimento. E o Mania de Saúde ele tem uma preocupação muito grande, que o nosso papel social, ele começa é um papel social que começa na base. O que que é isso, Andreia? É levar a informação para uma pessoa que tem um grau de cultura muito alto, e para uma pessoa que não tem tanta cultura, mas que elas vão conseguir entender aquela informação que está sendo Então dada tem que ser ali. uma informação leve, objetiva, com foco, né, e com propósito da Exatamente. pessoa. É onde você falou da leveza. Então, a gente tem um formato tabloide, que é um jornal, um formato menor, né, que antigamente a gente tinha ainda existem ainda, né, em Campos ainda existe também, o jornal Standard, que é o Uhum. tamanho maior, e o jornal tabloide é um tamanho menor. E para a gente conseguir hoje, né, atingir, o público, conseguir o público leitor, né, a gente tem
um tamanho reduzido de matéria, porque a página é menor. Hum. Então, se você está sentada numa sala de espera e você pega o jornal para ler, você tem que conseguir ler aquela matéria toda antes de você ser chamada para ser atendida. Então, a gente tem essa preocupação da leveza, do tamanho da matéria, das figuras, das imagens que vão comunicar aquilo ali para te chamar a atenção. E como que o Mani de Saúde hoje está lidando com tanta informação online, com tanta coisa que, às vezes, a gente, né, por ele ser um jornal, como que você está lidando com essas novas, alternativas que o mercado está se propondo? E continuar, né, vamos botar assim, continuar no mercado. Eu acho que é uma coisa também que não só o jornal, né, e a parte sua como jornalista, como todos os empresários estão tendo que se reinventar diante de um mundo que virou tecnológico, que Que virou virou rede online. social, que É, virou rede social, né. Todo exatamente. mundo Aham. é muito engraçado, porque praticamente, são muitos profissionais que já passaram pela Mania de Saúde ao longo desses 34 anos, e a gente conhece praticamente todos eles quando chegaram à cidade ou quando começaram a anunciar, ou quando acabaram de se formar, que eram muito tímidos. E hoje a gente vê, acho que é um avanço muito grande, quando esses profissionais, tô dando exemplo dos profissionais, porque a gente está, Uhum. né, mas esses profissionais eram tímidos, até para falar um bom dia, uma boa tarde para você, e de repente você vê esses profissionais produzindo Deslanchando, né, conteúdo que deslanchando. dá um banho em Embora. Fátima Bernardes, né, na Andréa Muniz mesmo, que eu, por incrível que pareça, eu não gosto de aparecer muito, né, e a gente vive, nossa, que legal. E aí, É um orgulho, né. é legal sim, porque, nossa, fulano era tão tímido, olha só que como que a pessoa está desenvolta para fazer vídeo, para produzir conteúdo, e está voando. E aí volta a questão da questão híbrida, né, é um processo natural, a gente já vinha nessa parte tecnológica, nessa parte de internet já vinha crescendo bastante, mas na pandemia deu aquele boom, porque todo mundo trancado dentro de casa, a única forma de se comunicar realmente era o online, né. Mas o Mania, por exemplo, desde 1995 foi o primeiro jornal a ter site, por exemplo. Na época as pessoas nem tinham muito, não tinha não era muito normal a gente em casa, por exemplo, ter computador, mas a gente já tinha site, foi o primeiro jornal a ter site. Então a gente sempre esteve à frente, né. E comunicação, eu acho que é comunicação, né, só você saber realmente se colocar na forma de conduzir essa comunicação. É ter um padrão de comportamento, né, manter, aquela ética como você está falando, como você já falou há pouco, a questão do cuidado de como levar essa informação, a questão de você a gente tem o respeito dos profissionais exatamente porque a gente respeita as Cada um. E até informações que porque eles você vai trazem. lidar com várias especialidades, vai lidar com várias pessoas até da mesma especialidade ou de especialidades diferentes, Diferentes. e que são tão bons quanto ou novos ou que estão começando, e aí você não pode tomar essa você tem que ser É. imparcial a isso tudo, A gente tem né. muito cuidado, né, a gente tem uma ética muito grande para lidar com isso daí, porque já aconteceu, por exemplo, da gente ter 7 profissionais da mesma especialidade dentro do jornal. Então você imagina você lidar com 7 pessoas que E às vezes cada um faz uma coisa, porque nem todo mundo é bom apenas em uma coisa. sim, sim, não, a gente tem profissionais gigantes em campos, né, mas só para finalizar a questão dessa questão híbrida, dessa questão da internet, das redes sociais, a gente tem a versão do jornal, tem o site, tem o Instagram, que a gente transforma todas as matérias em post com quadro para o Uhum. cliente, e não é só isso, né, a gente percebe e fala assim: "Mas como que você consegue, hum, dentro de 34 anos ou nos dias de hoje, você ainda ter o jornal impresso e ainda ter sucesso o jornal?". Bom, tem outros dados que eu vou te passar daqui a pouco, mas eu posso te dizer o seguinte: em 2007
eu estava terminando a faculdade de jornalismo e lançaram um livro chamado O Fim do Papel. Nós estamos em 2025, E o praticamente papel não acabou. 20 anos à Depois. frente, Aham. você tem um escritório de contabilidade que é super respeitado na cidade, sabe que qual a quantidade de papel que você usa, por mais que você tente digitalizar tudo. Não tem como não Tem ter como ter papel. papel. É que nem a gente vou te falar uma outra coisa também bem legal. Com essa tecnologia, né, a gente ouve falar muito assim: "O contador vai acabar". Eu duvido. Gente, impossível isso. Cada profissional tem seu espaço, tem seu conhecimento Não vai acabar, específico. não vai Não acabar. tem como. Porque ele poderá ter que se reciclar, se modernizar, olhar a contabilidade de uma forma e um ângulo diferente, da mesma forma que você está olhando para o seu negócio, né, para o Mani de Saúde, de uma forma diferente e promover, né, os profissionais da área de saúde de uma forma elegante, como o Mani de Saúde conduz. Então eu acho que é isso que é o importante disso tudo, né. É muito modismo também, né, a gente vê nessa questão tecnológica, muitos sistemas sendo criados, muitos programas sendo criados com o objetivo, com a promessa de substituir pessoas. E a gente sabe que até a inteligência artificial precisa de pessoas para saber mexer com Senão essa sai tudo inteligência. errado Se aí. sai tudo errado, perde o sentido. Então a gente sempre vai precisar de pessoas. Mais do que nunca, quando a gente fala de qualquer assunto, não só da questão da imprensa, mas do seu negócio também, né? A gente fala de relacionamentos. Então, não existe notícia sem ter pessoas, não existe relacionamento sem ter pessoas, não existe cliente se não tem E é pessoas. muito melhor você estar aqui no cara a cara, falando, batendo um papo, trocando ideia, aprendendo, do que você, né, ficar só no online. Não, e aí a gente fala de uma questão de antes da pandemia, as pessoas já tinham a questão do Kindle, por exemplo, para ler livros, vários aplicativos para você ler o livro sem estar com o livro físico na mão, com o objetivo de democratizar, trazer com valores mais baixos, né. Mas eu vou confessar uma coisa para você, eu já fiz 2 faculdades, eu sou jornalista, formada em jornalismo pela Faculdade de Filosofia de Campos e também sou engenheira de produção, né, formada no ISESENSA. Eu nunca consegui ler um livro todo no computador. É Eu horrível. gosto de sentir o livro na mão, é por causa da tua E também se idade. levar também para algum lugar que você vai, Eu já né. tive iPad, gente, você deita numa rede para ler um livro no iPad. Pega o É iPad na horrível. mão, assim, se você dorme, o negócio cai, o negócio pesado. Então, É verdade. né, a minha filha, por exemplo, para ela tudo é celular, tudo é computador, geralmente a gente tem uma estatística, na verdade, Uhum. que é um percentual de que praticamente todos os acessos à internet, 85% é feito através do celular, né. Isso é uma estatística que não sou eu que estou falando, é só você pesquisar aí no Google, você vai ter essa informação. Só que a gente está vendo, pessoas, e principalmente jovens e adolescentes, com formações muito rasas, né. E aí você vai perguntar como você está lidando com essa questão da tecnologia, com essa questão das redes sociais, e a gente tem várias vertentes. A gente, na correria do dia a dia, acha que ninguém lê. É normal Ixi, você achar isso, porque você tem a sua correria. Mas você tem 2 filhas, não tem? 2 filhas sim. adolescentes? Você estimula suas filhas a ler? Vou te falar que hoje eu não tenho esse tempo de fazer esse estímulo. Você Não tenho, não tem verdadeiramente mas não. você espera que elas leiam? As Espero que elas 2 já leiam. já Eu estão já no já segundo fi grau? já fiz mais isso. Hoje eu já estou mais assim, não sei porque elas estão mais, assim, fazendo cursinhos, né, de pré-vestibular e estão tendo que estudar muito, e aí eu acho que a pressão por ser muito grande nessa cobrança, né, de ter que passar no vestibular e de querer uma nota boa, né, que a gente prepara elas meio que assim para uma competição, vamos botar assim, uma competição de Aham, mercado. aham. Eu sei que tem pais que não são assim, né, mas assim, a gente lá em casa investe muito em estudo. Como a gente investe muito em estudo, a gente cobra muito delas esse estudo. E o foco, né, as 2 são muito focadas, uma até menos que a outra, porque ninguém é igual a ninguém.
mas a gente cobra muito esse foco. Aí eu acho que, assim, essa leitura, por elas terem que estudar muitas outras coisas, às vezes eu acho que a gente está deixando a desejar. Mas você quando eu pergunto leitura, você imagina sua filha lendo um livro? Por que que eu estou perguntando isso? Porque para elas vocês focam no estudo nos estudos, e as 2 estão, dando conta do que vocês estão proporcionando para elas, Sim, correto? sim, Mas você concorda comigo que as 2 para dar conta de tudo isso daí, desse estudo todo, elas têm que ler pra caramba? sim. Não Elas vão importa o ler, que, né? não importa o que nem aonde. Verdade. Para interpretar um texto, elas precisam estudar E sobre as 2 são boas em redação. A Laura ainda, tipo, ela ainda faz uma redação, assim, que ela faz a redação e o povo ainda fala: "Gente, a redação de Laura é perfeita, do início ao fim". A Lívia aprendeu a ter gosto por isso, né, ela fala ela não tinha esse gosto pela redação, eu acho que por ver Laura, né, a irmã incentivar, ultimamente ela falou: "Mãe, olha, eu tô tirando tanto na redação". Aí você pensa assim: "Gente, que legal, né". mas para elas terem essa capacidade, elas precisaram ler muito, porque elas precisam de, vocabulário, você só consegue isso lendo, Uhum. né, você ter uma capacidade cognitiva de ter começo, meio e fim e linha de raciocínio, isso só é feito lendo, seja através do celular, seja através do iPad, seja através de um jornal, seja através de um livro. É claro que o jovem hoje que estuda muito, como você está falando num cursinho, eles vão ler muito, porque até para resolver uma questão de matemática você tem que ler um Sim, enunciado. Na hora de, como você está falando, de concorrer a uma vaga no Enem, concorrer a uma vaga em um concurso público ou num emprego que precise, por exemplo, uma prova de título. Passou no concurso, mas não é só concurso. Chega lá, 2, 3, 10, 20 pessoas tiveram a mesma nota. Como que desempata isso daí? Com prova de título. Então, a pessoa que estudou mais, leu mais, né? Então, assim, mesmo que a gente ache que ninguém está lendo, coincidentemente, a Hemoclin, o grupo Hemoclin, fez uma revista agora para o Dia do Médico, para o Congresso Médico que começou ontem, em Campos, e eles, deram para gente uma página de espaço, né, para a gente falar sobre a história do mania de saúde e a importância mesmo da imprensa, né, como você comentou legal. nesse espaço aqui. Uhum. E foi exatamente sobre isso que eu falei. Falei assim: "Gente, as mesmas pessoas que falam que ninguém mais lê, É mentira. são as pessoas que mais contradizem a própria palavra, porque elas estimulam, são as pessoas que têm mais condições de dar uma condição de estudo para os filhos e que querem que esses filhos sejam capazes de concorrer a vagas no futuro e tenham um espaço na sociedade diferenciado. E para isso você tem que ler. Seja ler o do cursinho, mesmo que não leia um livro físico específico de filosofia ou algo, né, como a gente lia antigamente poemas, mas está lendo o tempo inteiro, está estudando. Ah, está estudando também com o YouTube, com aula online, com várias tecnologias que a gente vê as escolas mais modernas Sim. com um modelo híbrido também de ensino, com tela, com touchscreen, que não é mais só aquele modelo tradicional de sala de aula, mas estão aprendendo, né, estão lendo, estão tendo acesso à informação. O jovem realmente gosta menos de ler, É, tem menos paciência. eles têm menos paciência. Mas, eu vejo, assim, que elas, por ter que, como você falou, a forma de estudo é uma forma de leitura. Sim, todas elas. E é o desejo de todo pai e mãe. Por mais que esse pai e essa mãe esteja muito ocupado trabalhando e não tenha tempo de ler, ele quer e precisa que o filho leia para poder ser alguém competitivo no mercado no futuro, porque você está preparando suas filhas para o futuro, Né. para a hora que você não estiver mais aqui, Com certeza, né. nós, né. É verdade. E é isso, essa questão de lidar com a tecnologia passa por aí, por esse modelo híbrido, pela questão de ter, né, não só a tecnologia a nosso favor, que a gente tem que saber utilizar, né, e por aí vai. Bem, eu queria saber de você, né, o que que o Mania de Saúde se propõe, né, a deixar para o nosso leitor e para os ouvintes como uma coisa de futuro em relação à comunicação? Então, Fabiana, o Mania de Saúde, apesar de ser tradicional há 34 anos, a gente também está nas redes sociais, né, e a gente se compromete na verdade, a gente sempre foi comprometido e mantém esse compromisso primeiro com o nosso público leitor,
que é o nosso maior patrimônio, meu e do meu cliente, anunciante. Porque se eu não tiver o leitor, não faz sentido a gente fazer aquele conteúdo, né. E se Então, ele está até hoje, eu acho que porque está existe sendo todo uma é. um sucesso, Então né. a gente tem esse compromisso, esse comprometimento com o público leitor, esse comprometimento com o nosso público anunciante, de continuar produzindo conteúdos de relevância para a sociedade, porque quando a gente leva, por exemplo, uma, uma matéria falando sobre uma especialidade médica diferente, o que vai salvar uma vida, que uma pessoa lê o jornal e Hum, lembra assim, nossa, minha tia tem esse problema, minha mãe tem esse problema, e leva, e a pessoa procura o médico porque se identificou com aquele problema ali, a gente entende que a gente está transformando vidas com isso, sim, você né? está levando, fazendo com que as pessoas façam aquela leitura, interprete e façam suas opções, suas escolhas, né. É, não só Ou enxergue que tem existe possibilidades, de né. cura daquilo ali, né. Então tem a questão de você se identificar com o problema, de você gerar um desejo, e você tem a questão também de você perceber que aquilo ali faz parte da sua vida e você não tinha aquela informação e de repente você tem uma luz no fim do túnel, Sim, né. Então nós temos, a evolução da notícia, ela passa por para a gente acompanhar como que a gente fala para o jovem hoje, né, como que a gente pega a consegue atrair essa atenção, não só do mais velho, da galera da nossa idade, mas também dos mais jovens, e cumprir esse papel. Lembrando que a gente tem a maior tiragem da região, a gente tem uma distribuição dirigida e gratuita, efetiva, fácil de você comprovar, né. E esse conteúdo está sendo transformado para as redes, que está sendo, sempre acompanhando, né. E não tem muito mistério, não tem muito novo, tem você transformar, você diminuir o tamanho das eu acho que é matérias. fazer bem feito. É o fazer bem feito, é o literalmente, é o básico que dá certo, É. que funciona. Eu acho que o fazer bem feito, ele não tem como você, errar, não é? Literalmente, assim, é o tradicional, eu vou dizer tradicional, porque com 34 anos a gente tem como falar isso, né, com propriedade, mas acompanhando a evolução, né, da parte das redes sociais Da e de outras comunicação redes que vão surgir também, que a gente também. com certeza vão É, surgir, né. isso Espero que sempre, né. é, Agora eu quero ver permanecer os 34 anos, tá? isso também é verdade. Isso que eu acho, né, então assim, eu quero parabenizar, né, te agradecer o seu tempo de disponibilizar e vir falar isso pra gente, né, e mostrar a importância, né, que tem a comunicação e que o Mania de Saúde, né, continue e que venham mais 34 anos, Amém. né, que esse legado, né, tipo assim, Com que certeza. esse legado cresça e que realmente, como que eu vou floresça, que eu acho que que a gente, né, a gente quando a gente é um bom profissional, a gente gosta de ver com que as coisas, evoluam, que as pessoas cresçam, que você permaneça no mercado de uma forma saudável, Sim, sim. né, sem agredir, né, ninguém. Então eu acho que isso que é muito importante. Então eu quero te agradecer, né, e dizer que você é muito bem-vinda aqui e Obrigada, que Fabiana. todos, né, que gostaria de participar, né, do Mania de Saúde, venha, né, e procura lá, né, a Mania de Saúde para se realmente, como que eu vou te dizer, Destacar do mercado. destacar no mercado, porque realmente eles sabem fazer isso com qualidade, Ah, é né. verdade. A escola foi muito boa. Obrigada pelo espaço. Nada, eu que agradeço, né, e quero ter sempre vocês aqui, né, é um prazer imenso. E quero agradecer a nossos patrocinadores mais uma vez, que é o Cicobi Fluminense, a Unitar Comunicação, ao Terceiro Setor e a FB Soluções Contábeis, né, e está sempre promovendo pessoas como a Andreia, né, e tendo o prazer de trazer esse conhecimento e mostrar que é fácil, mas tem que ser bem feito, né. Constância, resiliência, compromisso. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você, querida.